PEC da transição deve ser protocolada até terça-feira. Senado aprova autoridades em semana de esforço concentrado. E coluna Momento Eco explica a reativação do Fundo Amazônia. Olá, está começando o Senado Notícias Revista. Até terça-feira deve ser protocolada a PEC da transição, que pretende garantir a continuidade do Bolsa Família de R$ 600. O anúncio foi feito pelo relator-geral do orçamento, senador Marcelo Castro, e o assunto foi discutido na primeira reunião do Conselho Político de Senadores e Deputados que participam da equipe de transição do governo. No CCBB, onde trabalha a equipe de transição de governo, o coordenador da equipe, Geraldo Alckmin, se reuniu com líderes e presidentes de partidos. Mais uma tentativa de chegar a um acordo sobre o texto final da PEC da transição, que vai garantir recursos para prioridades como a continuidade do pagamento da Bolsa Família de R$ 600. Esse esforço que a gente está fazendo para a gente dialogar com todos os setores, e nós respeitamos todos os partidos que têm bancada aqui, por isso essas articulações, essas reuniões, para a gente mostrar e demonstrar para o nosso país que nós queremos solucionar o problema do nosso país todos. Um dos impasses em torno do texto é o valor que o novo governo terá para despesas fora do teto. A sugestão da equipe de transição foi de R$ 198 bilhões. O PT quer, no mínimo, 175 bilhões, mas há propostas alternativas, com permissões de gastos menores, como a do senador Alessandro Vieira, que prevê 70 bilhões, e a do senador Tasso Gereissati, que autoriza 80 bilhões fora do teto. Os programas sociais prometidos por ele durante a campanha, como o Bolsa Família de R$ 600, o auxílio às crianças, farmácia popular, aumento do salário mínimo, estão incluídos nesses 80 bilhões. A gente vai deixar de lado e vamos articular a nossa. Está fechado em 105 bi. 175. Outro impasse é por quanto tempo deve durar essa licença para gastar. O que você não pode ter aqui é uma proposta que dê uma abertura, né, tão grande, com um rombo tão grande, sem prazo definido, sem vinculação. Isso é inadequado, isso é uma regra que vai gerar mais problemas para a sociedade do que soluções. A perspectiva, os mais pobres desse país esperam restar, certo, com essa questão equacionada, e 4 anos é um prazo, certo, razoável para dar estabilidade. A proposta é, a gente vai lançar a PEC já com uma mediação dos 4 anos. Agora, nós não vamos aceitar 1 ano. Esta semana teve esforço concentrado no Senado, com sabatinas e aprovações de indicados para cargos em embaixadas, na Justiça, em agências reguladoras e em outros órgãos. O primeiro dia de votações em comissões e no plenário foi na terça-feira. Os senadores aprovaram nesta terça-feira os juízes federais Messode Azulay Neto e Paulo Sérgio Domingues para os cargos de ministros do Superior Tribunal de Justiça. Messode Azulay Neto é presidente do Tribunal Regional Federal da 2ª Região. Paulo Sérgio Domingues foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil e é desembargador do Tribunal Regional Federal da 3ª Região. A juíza trabalhista Liana Scheibe foi aprovada para o cargo de ministra do Tribunal Superior do Trabalho. Luiz Fernando Bandeira de Melo Filho, reconduzido para o Conselho Nacional de Justiça, e Engels Augusto Muniz para o Conselho Nacional do Ministério Público. Também foram confirmados 7 indicados para chefiar embaixadas brasileiras e representações junto a organizações internacionais. Fernando Abreu vai para a Embaixada da Tunísia, Evaldo Freire para a Mauritânia, Leonardo Monteiro para a Guiné Equatorial, Rubem Amaral para o Sudão, Márcio Nascimento para a Jordânia. Carla Barroso será representante do Brasil na FAO, Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura. E Paula de Souza será representante do Brasil na Unesco, Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura.
No segundo dia da semana de esforço concentrado, quarta-feira, foram aprovados 13 indicados no plenário do Senado, 7 para agências reguladoras e 6 para embaixadas. Os senadores aprovaram nesta quarta-feira 7 indicados para integrar agências reguladoras. Wilson Pereira de Lima Filho, Albert Furtado de Vasconcelos Neto e Caio César Farias Leôncio foram aprovados para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Aquaviários, ANTAC. Para a diretoria da Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, foi aprovado o nome do advogado Alexandre Reis Siqueira Freire. Lucas Asfor Rocha Lima e Felipe Fernandes Queiroz foram aprovados para a diretoria da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT. Miriam Wimmer foi reconduzida ao Conselho Diretor da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Também foram confirmadas 6 indicações para o cargo de embaixador. O diplomata Marco Farani vai para a Embaixada do Vietnã. Benedito Fonseca Filho vai para a África do Sul. Tarcísio de Lima Ferreira para o Líbano. Henrique da Silveira Sardinha Pinto para a Guatemala. Antônio Alves Júnior para a Costa Rica. Já o diplomata Gustavo Martins Nogueira vai comandar a Embaixada do Brasil na Tanzânia. E a Comissão Mista de Orçamento aprovou na terça-feira as diretrizes que o Comitê de Admissibilidade de Emendas utiliza para analisar as sugestões de despesas apresentadas ao projeto da Lei Orçamentária Anual. O relatório do Comitê de Admissibilidade de Emendas foi lido pelo deputado Felipe Francischini, com os requisitos mínimos que devem ser cumpridos para que os recursos solicitados sejam liberados. Agora, está aberto o prazo para o envio remoto das solicitações de ajustes e correções em emendas individuais apresentadas ao projeto de lei orçamentária para 2023. O CAI é um órgão permanente da CMO que pode propor a inadmissibilidade de emendas apresentadas ao projeto de lei orçamentária anual, que para 2023 recebeu um total de 6.575 emendas de despesa, que somam 234,3 bilhões de reais. O presente relatório a ser aprovado pela Comissão Mista de Orçamento tem como propósito contemplar em um único documento as principais diretrizes e orientações que envolvem o exame da admissibilidade orçamentária de emendas ao PELOA, especialmente em face da Constituição, do Plano Plurianual, da Lei de Diretrizes Orçamentárias e da Resolução número 1/2006 do Congresso Nacional. Visa igualmente preencher lacunas e solucionar eventuais antinomias no sistema de planejamento e orçamento, contribuindo para uma atuação mais segura do Legislativo no processo orçamentário. Além do relatório do CAI, a CMO aprovou 4 projetos de lei que abrem crédito para órgãos públicos. Para o Ministério da Economia, foi aprovado cerca de R$ 827 mil. Para a Justiça Federal e Justiça do Trabalho, 58 milhões de reais. Também para as Justiças Federal e do Trabalho, Defensoria Pública da União e Conselho Nacional do Ministério Público, foi aprovado um projeto de crédito suplementar de mais de 28 milhões de reais. E para o Ministério Público da União, 279 milhões de reais. Na quarta-feira, a Comissão Mista de Orçamento aprovou a inclusão de 1 bilhão e 200 milhões de reais em receitas vindas da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional. O valor de 1,2 bilhão em receitas vindas da contribuição para o desenvolvimento da indústria cinematográfica nacional não estava na proposta do Executivo, mas foi aprovado pela Comissão Mista de Orçamento durante sessão que analisou o relatório de receitas ao projeto de orçamento da União para 2023. O relator, deputado Hélio Leite, acatou 6 emendas das comissões de Educação e de Assuntos Econômicos do Senado e da Comissão de Cultura da Câmara dos Deputados, que pediram a inclusão da Condecine como fonte de receita. De acordo com o texto, da parte de receitas do projeto de lei orçamentária anual para 2023, não foram propostas outras emendas por causa das discussões em andamento e da transição para um novo governo. O deputado Edilásio Júnior leu o voto do relator. Decidimos também por manter inalteradas nas projeções os efeitos de medidas tributárias que se encontravam em discussão no Ministério da Economia quando do envio da proposta orçamentária. A receita primária total de 2023 será de 2,258,6 bilhões, equivalentes a 21,25% do PIB.
líquida das transferências constitucionais aos estados e municípios. A arrecadação federal será de 805,7 bilhões, ou 16,99% do PIB. Os parlamentares também aprovaram a destinação dos seguintes créditos extras. PLN 19 de 2022, mais de 4 milhões para a Justiça Eleitoral. PLN 7 de 2022, 524 milhões para encargos financeiros da União. PL 8 de 2022, mais de 1 milhão para a Justiça Federal, Eleitoral e Trabalho. PLN 6 de 2022, mais de 11 milhões para a Justiça Federal e Eleitoral. Em Goiás, 2 projetos polêmicos do governo foram aprovados pelos deputados estaduais depois de muita resistência. Um deles cria um imposto para setores do agronegócio e o outro, um fundo para gerir esse dinheiro. No Amazonas, a seca aumenta e atinge mais municípios. E no Espírito Santo, um projeto de lei estimula o empreendedorismo para pessoas negras. Veja no Giro pelos Parlamentos do Brasil, uma parceria entre a TV Senado e as emissoras legislativas do país. Plenário tranquilo, galeria também, aliás vazia, por orientação da Polícia Legislativa. Depois dos tumultos de terça-feira, com invasão por parte de alguns produtores rurais, as discussões se concentraram na tribuna. Há 10 dias, a Casa está apreciando 2 matérias do Executivo, que cria contribuição de até 1,65% por alguns setores do agronegócio e do Fundeinfra, o fundo que vai aplicar o dinheiro arrecadado em recuperação e construção de rodovias estaduais. O governo do estado alegou que a projeção de recolhimento de ICMS de energia e combustíveis foi reduzida e que outros setores da produção em Goiás já tinham dado parcela de contribuição. O líder do governo, Bruno Peixoto, foi incisivo. Tem que contribuir, sim. Não é ficar só usando as rodovias, exigindo rodovias e não contribuir com Goiás. Votei esse projeto com convicção que estamos votando o melhor para o Goiás. É o desespero de alguns produtores que estão sendo aí talvez condenados à falência, Major Araújo, com essa taxação, que tem contas a pagar, tem investimentos, tem compromissos e não sabe como é que vão fazer. Algumas regiões do estado, a lucratividade do produtor é menor do que a taxa que o estado está colocando. Como é que fica a situação desses pais e mães de família? Depois de 2 horas de debates, os 2 processos foram aprovados por 22 votos a 14. As 2 matérias seguem agora para a sanção do Executivo. Ao final da sessão ordinária, o presidente da Assembleia Legislativa de Goiás, deputado Lissauer Vieira, comentou todo o processo de discussão e debate das 2 matérias. Em muitas matérias que vieram em pauta aqui, polêmicas, eu estive ao lado do governo, na grande maioria delas. Nesse momento, um momento que eu entendi que essa matéria não era oportuna, eu defendi a minha posição como parlamentar, como deputado. Agora, como presidente da casa, eu tenho que dar o bom andamento às matérias aqui. E assim nós fizemos de forma totalmente democrática e cumprindo o regimento interno da casa. A Defesa Civil do Amazonas confirmou que agora são 16 municípios em situação de emergência devido à seca severa dos rios. Segundo o relatório da instituição, os municípios que já estavam nestas condições e ainda permanecem são Amaturá, Alvarães, Benjamin Constant, Coari, Japurá, Maraã, Tefé, Uarini. Agora entraram para a lista Atalaia do Norte, Jutaí, Manaquiri, Careiro Castanho, Careiro da Várzea, Silves, Envira e Juruá. Na Assembleia Legislativa, o deputado Sinésio Campos falou sobre a necessidade de um plano de contingência para esta situação. Subida e descida dos rios acontece durante todo o ano. Então, não tem por que fazer improviso. E algo também que me preocupa muito, que nós teremos que estar no nosso radar, é esses estados de calamidade pública que tanto o governo do estado como também os municípios adotam cada vez para não esclarecer a real aplicação de recursos. Então, o papel nosso agora aqui é que cada município que, na verdade, for necessário empreender estado de calamidade pública, tanto para seca como para cheia, seja acompanhado por essa casa. Essa casa tem comissão de serviço público, tem comissão de saúde, tem comissão de educação e nós vamos acompanhar e tomar as providências.
Foram aprovados no expediente da sessão desta segunda-feira 5 requerimentos para tramitação em regime de urgência. Dentre eles, um de autoria do deputado Luciano Machado, que institui a política estadual de fomento ao empreendedorismo de negros. O objetivo é criar condições para aumentar a inclusão, a produtividade e o desenvolvimento sustentável de empreendimentos liderados por negros no mercado. A sociedade brasileira precisa evoluir muito nessa questão da inclusão, de buscar a igualdade, buscar a justiça social, e essa é uma das formas onde o governo possa realmente induzir, fomentando a possibilidade do empreendedorismo negro ser bastante incentivado, com condições especiais de crédito, com condições de qualificação, através do SEBRAE, através da DERES, através da Secretaria de Desenvolvimento, enfim, das instituições financeiras. E eu acredito muito que nós vamos avançar e ter um projeto que vai servir de modelo no nosso país. A reativação do Fundo Amazônia por exigência do Supremo Tribunal Federal é o tema da coluna Momento Eco de hoje. A decisão foi tomada a partir de uma ação movida por partidos da oposição, PSB, PSOL, PT e Rede Sustentabilidade, contra o governo federal. No dia 3 de novembro, o plenário do Supremo Tribunal Federal formou maioria pela retomada do Fundo Amazônia, paralisado desde abril de 2019. A paralisação aconteceu depois que o governo federal extinguiu 2 colegiados do fundo, o Comitê Orientador, COFA, e o Comitê Técnico, CTFA. A decisão desagradou os 2 principais responsáveis pelo aporte de recursos do fundo, os governos da Noruega e da Alemanha. A decisão do Supremo Tribunal Federal dá ainda um prazo de 60 dias para que o governo federal retome as atividades do Fundo Amazônia. É um fundo com recurso, é um fundo com uma governança que foi criada também muito interessante, muito forte, com participação da sociedade civil, com participação do banco, do BNDES, que é o gestor, com participação dos ministérios, e ele nasce com esse desafio de ser esse instrumento que vai financiar a política de combate ao desmatamento que era o PPCDAN. E ele, inclusive do ponto de vista da operação dele, ele é vinculado aos componentes do PPCDAN. Então tinha uma parte do recurso que ia para a fiscalização, não só para fiscalização e fortalecer a capacidade do IBAMA de fiscalizar o meio ambiente, mas fortalecer também a capacidade dos estados e dos municípios fazerem ações de fiscalização. Ele tinha um componente de reordenamento territorial, ele financiou mais de 101 terras indígenas, porque tinha também o componente de desenvolvimento sustentável. Então ele é um fundo com muito aprendizado, é um fundo muito rico e é um fundo que foi paralisado exatamente porque a governança foi desmontada e os financiadores resolveram, o que nós achamos que é muito válido, dar uma recuada para dizer assim, olha, o que funcionou muito bem nesse fundo precisa voltar a funcionar, ele precisa estar conectado à política de combate ao desmatamento, mas é preciso que ele tenha uma governança forte. Para a retomada do Fundo Amazônia, a ministra Rosa Weber, relatora do processo no STF, determina também que seja retomado o modelo de governança anterior, estabelecido por decreto em 2008. O que significa dizer que os comitês extintos pelo governo federal em 2019 devem voltar a funcionar. Ele está paralisado com mais de 3 bilhões, pouco mais de 3 bilhões de dinheiro em caixa, saldo, não demanda novos aportes do financiador. E aí os números e a tragédia do desmatamento na Amazônia está aí para mostrar para a gente o quanto é preciso retomar o fundo e a política. A entrevista completa com a economista Alessandra Cardoso, pesquisadora do INESC, que trata não apenas do Fundo Amazônia, mas também do Fundo Clima e do Fundo Nacional do Meio Ambiente, você vê na edição de novembro do programa Ecocenado, que vai ao ar no sábado, às 9 da manhã e às 5 da tarde, e no domingo, 8 da manhã e de novo, às 5 da tarde. E essa foi a coluna Momento Eco de hoje. Um ótimo final de semana para vocês. Um dos transtornos genéticos que mais ocorre em seres humanos é também um dos menos conhecidos, tanto pela população em geral como pelos profissionais de saúde. Trata-se da Síndrome de Microdeleção 22q11.2. Um projeto em análise no Congresso pretende fixar a data de 22 de novembro para conscientizar as pessoas sobre essa condição genética.
praticamente desconhecida pela grande maioria da população, a síndrome de microdeleção 22q11.2 é o segundo transtorno genético mais comum que atinge os seres humanos, atrás apenas da síndrome de Down. O código complicado que dá nome à síndrome corresponde a seu endereço genético. 22 é o número do cromossomo, um dos 23 pares que temos em cada célula. A letra Q significa que a deleção ocorre no braço comprido do cromossomo 22. E o número 11.2 se refere à localização específica do DNA deletado. Com o avanço da medicina e da tecnologia, foi possível descobrir que conjuntos de sintomas identificados anteriormente como síndrome de Jorge ou síndrome velocardiofacial são, na verdade, efeitos da síndrome 22q11.2. A microdeleção pode causar mais de 180 efeitos no organismo. Alguns sintomas podem ser fenda palatina ou labial, também conhecida como lábio leporino, rins faltantes ou defeituosos, otites frequentes, pé torto e malformações cardíacas. A microdeleção genética também pode ter muitos efeitos neuropsiquiátricos, como déficit de atenção, ansiedade e autismo. A microdeleção é ainda a causa genética mais comum relacionada à esquizofrenia. Os sintomas psiquiátricos são os mais difíceis de detectar. Os físicos são mais visíveis, como os que afetam o coração. 1 em cada 68 crianças que nascem com alguma malformação cardíaca tem a deleção no 22q. É a segunda causa mais comum de cardiopatias congênitas. O dia 22 do mês 11 foi a data escolhida para chamar atenção para a síndrome de microdeleção 22q11.2. Um projeto de origem na Câmara institui o Dia de Conscientização sobre a Síndrome na legislação brasileira, com a previsão de divulgação de informações a respeito, principalmente entre os profissionais de saúde, para facilitar a detecção precoce. É extremamente importante que nós trabalhemos na conscientização da população e dos profissionais de saúde acerca desse diagnóstico, para que a gente consiga aumentar as taxas de suspeição, de investigação, para que possamos dar maior qualidade de vida para esses pacientes. Eu acredito que seria excelente ter um dia nacional da síndrome para levar mais informações às pessoas, para que mais pessoas conhecessem e buscassem, principalmente os profissionais, os médicos. Muitos dos que eu levava a Manuela não sabiam nem que a síndrome existia. Nós precisamos falar sobre a síndrome para prevenir as pessoas. Toda e qualquer iniciativa de conscientização e divulgação sobre diagnóstico, causas, efeitos e tratamento deve ser valorizada e apoiada. Eu avalio como uma ação muito promissora a proposta que institui o Dia de Conscientização. Informação salva vidas. Senadores eleitos e assessores receberam nesta semana aulas de como funciona o Senado. O seminário no auditório do Interleges foi de segunda a quarta-feira. Na entrada, muitas fotos, conversas, votos de boas-vindas aos senadores eleitos no dia 2 de outubro e também às equipes de assessores. O seminário é uma oportunidade para eles conhecerem um pouco mais sobre a casa onde os futuros senadores vão exercer seus mandatos a partir de fevereiro do ano que vem. Eu vejo isso aqui como uma excelente iniciativa do Senado para dar esse pontapé inicial, né, para que todos nós, né, comecemos a aprender os detalhes, né, da rotina aqui dentro do Senado. Eu tenho experiência parlamentar, mas no âmbito da Assembleia Legislativa de Pernambuco. Aqui as expectativas são outras, porque a pauta é outra, a responsabilidade é muito grande e parabenizo a mesa diretora por essa iniciativa. É importante conhecer, é importante a gente estar aqui sabendo como funciona, para poder a gente colocar em prática e assim retribuir a cada um dos eleitores 1.484.110 votos, retribuir a eles a toda essa confiança que eles nos deram. É um jeito deles irem se ambientando e, com isso, tornar mais fácil o trabalho de instalação dos novos gabinetes.
É uma primeira aproximação, evidentemente, isso não esgota, né? Mas a gente teve a percepção bem clara, da última vez que foi feito o seminário, quanto isso ajudou a que os gabinetes se instalassem de uma forma rápida, de uma forma completa. O aumento do número de casos de Covid-19 acende o sinal de alerta para a retomada de cuidados e restrições. A Universidade de Brasília e a USP recomendaram o uso de máscaras nas salas de aula e em ambientes fechados. Cidade deserta, escolas e comércio de portas fechadas, clima de apreensão e medo. Se existe um cenário que ninguém quer de volta, as imagens descrevem melhor que palavras, ou em número, 700 mil vítimas fatais. Quase 3 anos depois da eclosão da pandemia na China, foram muitas as oportunidades que tivemos para aprender. No entanto, corremos o risco de repetir erros que já cometemos. A chegada das vacinas, por certo, trouxe um alívio, mas não definitivo. As longas filas em busca das primeiras doses de antes não se repetem na hora do reforço. A imunização de crianças abaixo de 50% compromete todo o esforço dos profissionais. O surgimento de novas variantes propõe mais um desafio aos cientistas e autoridades da saúde. Haver novas variantes não surpreende. Quer dizer, o que nos preocupa, né, isso tem sido monitorado pela vigilância epidemiológica e pela vigilância genômica no mundo todo, inclusive no Brasil, é que podem surgir, sim, variantes e subvariantes, como é a cepa BQ1, que é essa que hoje já circula entre nós, que tem uma alta taxa de transmissão e que tem um escape vacinal. O memorial em homenagem às vítimas da Covid-19 aqui no Senado é também um chamado à responsabilidade. O contágio aumenta, cresce o número de internações, a pandemia ainda não acabou. Precisamos fazer o dever de casa. Na nova onda da Covid-19, a maioria dos hospitalizados é idosa, imunossuprimida ou está com a vacina atrasada. Ou seja, não tomou nenhuma dose ou estão pendentes as injeções de reforço. A baixa adesão também contribui para o surgimento de novas variantes. Não temos no Brasil atualmente as chamadas vacinas bivalentes, que seriam as ideais para a gente estar imunizando a população nesse momento de aumento de novas variantes. Mas a gente sabe que as vacinas que nós temos atualmente no Brasil, elas são eficazes e elas diminuem a possibilidade de internação, de hospitalizações, de desenvolvimento de doença grave e de mortalidade. Este foi o Senado Notícias Revista. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigada pela companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. Tchau!